Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia. Vamos falar agora sobre autismo, um assunto que ainda tem controvérsias, muita desinformação e até um pouco de preconceito. Trouxemos o assunto para uma especialista. A doutora Marina Toscano de Oliveira é especialista e atende adultos e também crianças e adolescentes, não é isso, doutora Marina? Obrigada por receber o Simples Assim. Eu que agradeço. Vamos do princípio. O que é, afinal de contas, autismo? Dizem que é uma doença, mas não é verdade? A gente considera o autismo como um transtorno, né? Na verdade, é um transtorno do desenvolvimento que atinge crianças, né, que estão se desenvolvendo e que é composta de vários sintomas, né? E por ser vários sintomas, por ser sintomas em graus diferentes, a gente chama isso de um transtorno. O autismo tem graus de diferença. Exatamente. Então, não existe um autista igual ao outro, né? Então, existem variações na gravidade. Alguns autistas têm alguns sintomas, outros não. Então, é bem diferente, bem variado de um para o outro. E o autismo, ele se desenvolve por quê? O que é que provoca o autismo numa criança? Então, nós ainda não temos essa resposta, né? Os estudos estão avançando nesse sentido, mas o que se pensa é que durante a infância existe uma coisa que a gente chama de poda neuronal, que é quando os neurônios, aqueles que não estão sendo usados, eles são cortados. Olha, não precisa disso daqui. E a gente acredita que, entre outras razões, a poda neuronal é feita em lugares muito importantes. E aí os principais sintomas surgem disso. Não era para ter cortado aquela conexão e se corta. Então a gente acredita mais ou menos nessa hipótese. Não tem nada a ver com o que possa ter ocorrido com a mãe na gestação ou algum caso da família? Olha, existe uma predisposição genética muito importante. A gente já sabe que a genética influencia, tanto que mães com filhos autistas têm uma chance aumentada em 30% de ter um segundo filho com o transtorno também, né? Então, são inúmeros fatores. Sabemos que tem fatores de risco durante a gravidez, prematuridade, baixo peso ao nascer. Existem algumas doenças durante a gravidez que também podem facilitar, digamos assim, a ocorrência do autismo. Mas a gente ainda não sabe uma causa para dizer, olha, é isso ou aquilo. A gente ainda não tem. E aí, como é que se descobre ou que se percebe que a criança é portadora disso? Então, tem algum sinal? O autismo é assim, eu costumo dizer que são 3 pilares para a gente diagnosticar o autismo, né? O primeiro pilar é o da comunicação. Então, eu me comunico através da fala, principalmente, mas eu também me comunico através do olhar. Então, se eu fizer uma cara feia para você, você entende só de me olhar, né? A criança que tem o transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade nessa comunicação. Então, algumas delas não desenvolvem fala. As que desenvolvem fala, normalmente essa fala tem algum problema. Então, ou é uma fala repetitiva, que a gente chama isso de ecolalia. Então, a criança, ela repete, às vezes, falas de desenhos, ou falas de comercial, ou às vezes ela se comunica de uma forma muito pobre, ou de uma forma muito específica, né? E, em alguns casos, como eu falei, chega a nem desenvolver essa fala. E também não desenvolve uma comunicação alternativa. Então, por exemplo, a criança que é surdo-muda, ela desenvolve a linguagem dos sinais, então ela consegue se comunicar de uma outra maneira. Já no caso do autismo, isso acaba não acontecendo. Então, esse é o primeiro pilar, né? O segundo pilar é a da sociabilidade. Então, nós somos seres sociais. Então, quando as crianças se juntam, uma tem interesse na outra, vai, cutuca, vai, brinca. A criança com autismo, em geral, ela se fecha no mundo dela. Então, ela não tem muito interesse no outro, né? Então, é uma criança que gosta mais de brincar sozinha. Às vezes até tá brincando com os primos ou com as outras crianças, mas tá brincando com a sua brincadeira, não tá participando da brincadeira geral, né? Então, a sociabilidade, em geral, é muito comprometida. Uma das coisas que as professoras acabam percebendo, nossa, aquela criança, ela não interage, aquela criança está sempre sozinha. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar seria dos movimentos repetitivos e estereotipias. O que é isso? Então, a criança com autismo, ela desenvolve algumas características ao longo do transtorno que nos chamam a atenção. Então, andar na pontinha do pé,
fazer movimentos com as mãozinhas assim, ou dar pulinhos, né? Então a gente vê muito isso. Eles são muito apegados à rotina. Então eles querem fazer sempre tudo do mesmo jeito, tem que comer a mesma coisa, usar a mesma cadeira, fazer o mesmo caminho. Então se o pai muda o caminho, ela começa a agitar, começa a se bater, começa a se machucar algumas vezes, né? E fora algumas outras características que eles podem ter. Então eles podem não olhar quando chama pelo nome, não fazer contato olho a olho, ter alguns interesses específicos. Então tem algumas crianças que são fissuradas por certas coisas, fissurado por dinossauro, só quer brincar de dinossauro, só sabe de dinossauro, ou fissurados por determinado DVD, só quer assistir aquele DVD muitas e muitas e muitas vezes. Então algumas outras características que, como eu falei, né, variam de criança para criança. E tratamento para isso? Como é que funciona? Existe? Olha, existe. O tratamento é multidisciplinar, ou seja, são vários profissionais que vão tratar dessa criança, né? Então, o psiquiatra da infância e adolescência, ele vai fazer o diagnóstico, ele vai orientar a família e algumas vezes usar medicações para aquela criança que é muito agitada, né? Porque se a criança é agitada, ela não aprende. Então, a gente costuma usar algumas medicações para a criança ficar menos agitada, ou quando a criança se machuca, ou quando tem aqueles movimentos, isso com a medicação melhora. Agora, os demais sintomas, a comunicação, fala, comportamento social, são os outros profissionais que trabalham. Então, as fonoaudiólogas para trabalhar a questão da fala, as psicólogas e as terapeutas ocupacionais para trabalhar a coordenação motora, sociabilidade, essas rotinas, né? Então, o educador físico muitas vezes participa também desse processo. Então, são vários profissionais para a criança poder melhorar. Nosso tempo tá acabando, mas 2 questões. É verdade que dá mais em menino que menina? Verdade. Verdade numa proporção de 8 para 1. E a outra questão é, essa criança, ela vai poder ter uma convivência normal, com a ajuda de todos esses profissionais, ela vai poder ir para a escola normalmente? Como é que é essa interação social fora o eixo familiar? Isso depende muito do grau do autismo, né? As crianças mais graves, elas têm muita dificuldade em pertencer ao meio normalmente, porque muitas vezes elas são muito agitadas, ou elas não têm nenhum tipo de comunicação. Então, isso vai depender do trabalho. Quanto antes uma criança for diagnosticada, antes ela é trabalhada e ela melhora. Né? Tem uma perspectiva melhor de ficar bem. Agora, isso depende muito do grau. Existem crianças que conseguem participar de uma escola regular, que conseguem se socializar um pouquinho mais. Eu tenho até casos que estão na faculdade, para você ter ideia, mas depende do grau. Isso não dá para te dizer, não é uma regra. Foi um grande prazer conhecê-la e ouvi-la. Obrigada, eu agradeço. E para chamar a atenção sobre o transtorno do espectro autista, a PAI de Catanduva promoveu a semana de atividades bem no centro da cidade. A Daiane, que é psicóloga, vai contar pra gente, né, Daiane? Esse movimento azul, como vocês chamam, tem que importância? A importância maior é garantir a visibilidade, né, para as pessoas com TEA, e essa visibilidade ela permite que a sociedade entenda quem são esses indivíduos, quais são suas necessidades. Isso garante acesso a direitos, isso promove quebra de barreiras, quebra de preconceitos e acesso à inclusão, que é o objetivo principal do movimento. Durante toda a semana vocês trouxeram os alunos da PAI Catanduva que são portadores dessa síndrome. Isso, a gente fez várias atividades, a gente foi até o cinema, teve gincana, né, a gente veio até aqui, a gente panfletou e a gente vai também levá-los à lanchonete. Para encerrar, então, essas atividades. Isso mesmo. Tudo isso para mostrar que eles podem também conviver de uma maneira mais restrita, mas podem conviver na sociedade. Exatamente, ocupar os espaços, né, e conviver com todos, respeitando as suas diferenças e respeitando as suas habilidades. Por que é tão difícil, na sua opinião, que as pessoas compreendam e convivam com quem tem essa síndrome? As pessoas com autismo, elas têm dificuldade de interagir e dificuldade de se comunicar. São dificuldades, mas elas conseguem com ajuda, né, com paciência e as pessoas não sabem como chegar até a pessoa com autismo para realizar a comunicação. Então a nossa orientação é sempre entender os sinais que a pessoa está dando. Se você foi pegar na mão para cumprimentar e ele não quis, respeita esse tempo. Se você foi tentar abraçar e ele não quis, respeita também. Vai se aproximando aos poucos. Então essa é a grande dificuldade, as pessoas não sabem como elas vão chegar, né? E vários autistas não falam. Então eles não dão essa devolutiva, né? Não estou gostando disso, faz de um jeito diferente, não pegue em mim. As pessoas se perdem um pouco. Muito obrigada, Daiane, pelas informações. Eu que agradeço. Programa Simples Assim. Apoio Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Bahia Malhas, a loja da família. Você conhece, você confia.